Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, hoje eu quero falar acerca do batismo com o Espírito Santo. Mas antes de falar do batismo com o Espírito Santo, eu quero ler alguns versículos onde apresenta o Espírito Santo, alguns nomes dados ao Espírito Santo. Salmo 143, versículo 10 e 11 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano, vivifica, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira-me da tribulação. Amados, aqui nós vemos o Espírito Santo sendo apresentado como o Espírito bom e aquele que vivifica. Vivifica significa dar vida. Então o Espírito Santo, ele é conhecido no livro de Salmos 143 como o Espírito bom e o Espírito que vivifica. O Espírito Santo também é conhecido então como um bom Espírito. No livro de João 14, versículo 16, 17 e 26 está escrito assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Muito bem, amados. Aqui o Espírito Santo é apresentado como o outro Consolador ou o outro Ajudador. E também é apresentado como o Espírito da verdade. E ele virá para nos ajudar. Ele será enviado pelo Pai. Ele vem para nos ensinar todas as coisas. E Ele estará em nós para fazer-nos lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus tem dito para os seus discípulos. O Espírito, então, é conhecido como Consolador ou Ajudador. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele é apresentado como o Espírito, simplesmente. Diz, não vos embriagueis com vinho, na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, o apóstolo, chama, portanto, o Espírito Santo de o Espírito. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27, está escrito assim: ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tende conhecimento, e quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ele, assim nele permanecei. Aqui está falando que o Espírito Santo é que nos unge. Ele que nos dá unção. Ele dá unção a cada um de nós. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, 14 e 15 e 16 está escrito assim: e seu Espírito, daqueles que do morto ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também o vosso corpo mortais
pelo seu Espírito que em vós habita. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, por outra vez estarem com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, amados, aqui o Espírito Santo, ele nos é apresentado como aquele que nos dá vida, aquele que ressuscitou o próprio Senhor Jesus, e é Ele que vai vivificar, quer dizer, vai dar vida para cada um de nós, e Ele será aquele que nos guiará. Ele é aquele que nos dá a liberdade, e Ele nos adotou como sendo filho de Deus. Estes são algumas passagens bíblicas que falam acerca da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje, amado, eu quero vos falar sobre ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a condição básica para qualquer pessoa se candidatar ao serviço de Deus. Se o próprio Filho de Deus teve de receber a manifestação do Espírito Santo antes de iniciar o seu ministério, além de todos os apóstolos e os demais discípulos, então, amados irmãos, precisamos crer que existe uma necessidade de que nós venhamos receber o batismo que nos dá a possibilidade para sermos verdadeiramente servos de Deus, pois o batismo é que nos dá o preparo do próprio servo ser vencedor na obra de Deus. Se uma pessoa quer ser usado pelo Espírito de Deus, é preciso que tenha uma experiência com Ele. É necessário saber que quando o Senhor fala ou inspira, quando Ele está conduzindo a nossa vida, quando Ele conduz a minha vida e a sua vida, precisamos saber reconhecer a sua voz, a fim de ter intimidade com o Pai Celeste. E o mesmo caso, amados, de quando uma pessoa se propõe a trabalhar para alguém, antes de começar tem de conhecer aquele para quem trabalhará. Depois, qual será o serviço, qual será o cargo, qual será o horário de jornada de trabalho. E em seguida, deve saber quanto ganhará, quanto será o valor do seu salário. E tudo isto, amado, depende de uma conversa franca e aberta entre o patrão e o empregado. Por que o presbítero está falando isso? Porque, amado, quando nós nos propomos a trabalhar para Deus, nós devemos saber qual será a nossa missão para a obra de Deus. Qual será, quanto será o nosso salário? O que o Senhor terá para nos dar em troca do trabalho? E qual será a nossa preparação? O que Deus, no caso, exige para que nós venhamos exercer o ministério, para sermos bem-sucedidos na obra ministerial. Então, é assim, amado. Nós temos de nos candidatar a sermos servos de Deus. Nós temos que ser aprovados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Ele é que nos dá a bagagem suficiente. E isso tudo acontece apenas quando há o batismo no Espírito Santo. Não basta o candidato ter informação teórica, amado. Não basta eu simplesmente saber que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo habita em mim, se eu não for batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso
não saber somente teoricamente acerca do Espírito Santo. Eu preciso saber se realmente Ele está habitando em mim, se realmente não houver uma experiência pessoal, o que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. De nada, amados, adiantará todo o esforço para servir a Deus. De nada vai adiantar eu me esforçar, levantar pela madrugada, orar, clamar, se o Espírito Santo não me batizar. Porque o Espírito Santo é que me dá possibilidade para a obra ministerial. Então, se nós lemos o livro de João, amado, o Senhor Jesus mostrou aos seus discípulos a grande necessidade de serem batizados com o Espírito Santo logo após a sua ressurreição, quando ele apareceu aos seus discípulos. A Bíblia nos informa, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam trancados, com a porta da casa trancada onde eles estavam. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou a mão e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou a mim, eu envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre os seus discípulos e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Foi nesse instante que Jesus libera o Espírito Santo para habitar sobre os seus discípulos. É nesse instante que o Senhor Jesus sopra sobre os seus discípulos a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender, amado, que quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor sopra sobre a minha vida, sobre a tua vida, a presença do Espírito Santo. Mas termos o Espírito Santo não significa que ainda fomos batizados com Ele. Termos a presença do Espírito Santo em nossa vida não significa que ainda nós fomos batizados. Precisamos buscar o batismo. Com estas mensagens do livro de João, capítulo 20, verso 19 e 22, nós vamos verificar que o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e logo após tê-lo enviado, o Senhor Jesus sabia que eles tinham a necessidade de unção do Espírito para ter a capacidade de fazer a sua vontade. Agora, o batismo com o Espírito Santo não é simplesmente uma emoção ou uma sensação de bem-estar. Muitas pessoas se emocionam, pula, sapateia, cai por terra e dizem: fui batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é isso, amado. Não é uma simples sensação de bem-estar, mas é uma experiência individual entre a pessoa e Deus. Quando o próprio Senhor Jesus, Ele imerge no Espírito Santo, se fosse nas águas batismais, ensina a sua aliança com Ele, a unção, o revestimento de poder, dado apenas àqueles que realmente pertencem ao Senhor Jesus, amados. Então, nós vemos que quando o Senhor Jesus recebe a presença do Espírito Santo, Ele começa a realizar milagre. Até então, Jesus não tinha realizado nenhum milagre, mas quando Ele recebe a presença do Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba, Jesus começa a realizar milagre. Então o Senhor Jesus tem um chamado para cada um de nós. Precisamos ouvir esse chamado e servi-lo com toda a força de todo o nosso coração, amado. Precisamos então da presença do revestimento e do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, quando ocorre, ele te leva a navegar
no oceano do Espírito, você poderá entrar na dimensão do Espírito. Eu não estou falando sobre os dons espirituais, nem sobre o fruto espiritual, mas estou falando da experiência, uma experiência única do batismo com o Espírito Santo, a obra do Espírito que realiza esse batismo em nossa vida. Então amanhã, amados, eu gostaria de falar sobre a obra do Espírito na vida dos cristãos. Que o Senhor amado abençoe a cada um. Que o Senhor abra seu rico tesouro dos céus e abundantemente derrame bênção sobre a vida de todos vós. Eu estarei diminuindo a quantidade, o tamanho da mensagem, porque eu quero apressar um pouco mais, cada dia falar um pouco mais, para chegarmos rapidamente a compreender a mensagem do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, amados. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.